Olá, queridos! Para você que não me conhece, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é de Aquário. O meu bom dia vai para todos os aquarianos, inscritos e não inscritos aqui no canal Luz. Obrigada por estar comigo mais uma manhã, que Deus te abençoe muito. A leitura está na energia geral de Aquário e o elemento é ar. Se teu signo é aquário, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode ressoar com o momento que você atravessa. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, precisa receber um direcionamento, quer tomar uma decisão e não sabe o que fazer, quer receber uma orientação da espiritualidade, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início sim à mensagem de Aquário. Sobre as leituras particulares, queridos, nesse número você fala diretamente com a minha filha. É ela que é responsável por marcar as minhas leituras. Você marcou, pagou, pode ter certeza que no horário eu estarei para fazer a leitura. É por chamada de vídeo, ok? Então vamos lá. Olha só, queridos. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Ao embaralhar as cartas, às vezes eu fico impressionada com o poder de Deus, o poder da espiritualidade, da divindade, dos guias, dos mentores espirituais. Toda vez que eu vou embaralhar as cartas ou iniciar um jogo, eu faço uma oração antes. Eu peço proteção espiritual, peço que eu seja um instrumento na mão da divindade, dos meus guias e mentores, enfim. E quando eu entrei, que eu abri a câmera e eu começo a embaralhar, eu ouço da espiritualidade a seguinte frase: Aquário está com dificuldade de aprender a lição. Queridos, quantas das vezes passamos uma vida inteira dando murro em ponta de faca, insistindo naquilo que não dá certo, e quanto mais a gente insiste, mais há sofrimento. Mas eu não estou falando isso só em um aspecto da tua vida. Eu estou falando em todos os aspectos, e aqui diz: Aquário está com dificuldade de aprender a lição. Insistindo em amores platônicos, insistindo em amizades com pessoas aproveitadoras, pessoas falsas, pessoas mentirosas, e insistindo em profissões que hoje já não faz mais sentido na tua vida. É hora de virar a chave e de deixar o que tem que ser deixado para trás. Mas a vida não é feita de ciclos. Há ciclos que se fecham e há ciclos que se abrem. Essa é a vida. Mas e aí, quando eu preciso fechar um ciclo e eu tenho dificuldade em fechar aquele ciclo, quanto mais eu insisto em permanecer com aquele ciclo aberto, mais há sofrimento. E Aquário tem dificuldade de reconhecer que é hora de abandonar o barco. É hora de pular do barco, é hora de seguir em frente. Me mostra um peso aqui muito grande em todas as áreas da tua vida, Aquário. Aquário não está feliz, mas Aquário não consegue se movimentar ou fazer diferente ou mudar a situação. Por quê? Porque não vem aprendendo a lição através do teu sofrimento. Há uma automutilação aqui, entende? Então, assim, mas como que eu vivo, querido, sem aprender a lição? É doloroso demais. E tem dois tipos de pessoa no mundo. Tem uns, eu me encaixo na primeira. Nas primeiras lapadas que você ganha da vida, você já se ajeita. Aí você vai lá e diz: opa,
eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer dessa forma agora. Eu vou parar com isso. Mas tem outros que apanham uma vida inteira e não aprende a lição. E ainda abre a boca para reclamar. Mas eu posso reclamar só para você entender. Aquário, as pessoas elas vão até onde a gente permite. Somos nós que colocamos o limite e a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Outra coisa, Deus, o Todo-Poderoso, o Mestre, ele não interfere no teu poder de escolha. Mas seria muito fácil eu errar e daqui a pouco Deus me consertar para mim. Deus tem poder para consertar? Claro que tem. Ele é tudo e ele está no centro de tudo, ele tem. Mas ele não vai fazer. Sabe por que ele não vai consertar os meus erros? Porque ele quer que eu evolua, que eu cresça. E o espírito, o meu espírito, o teu espírito tem a necessidade de se movimentar. E qual é o movimento? Aprendendo com os meus erros. Mas e quando eu erro, sofro o peso dos meus erros, mas não aprendo? É procrastinação. E é doloroso demais. Aquário não consegue ver as coisas com clareza. Tem gente aqui rodando em círculos fracassados, aonde tu não consegue seguir uma linha reta. Tu toma decisões agora, daqui a pouco tu volta atrás da tua decisão. Essa é a tua visão. Escura. Tu não consegue ver as coisas como elas são. Tu não consegue ver a pessoa que caminha contigo de verdade. Talvez até tu consiga, mas tu não consegue se liberar. Essa pessoa é mais forte do que você. Tu tá morrendo na praia. Tu não consegue sair dessa profissão da onde é um fracasso e tu não tira daí o que tu gostaria de tirar ou não é prazeroso. E eu acho que profissão, eu falo direto para minhas filhas, profissão tem que ser duas coisas na vida da gente. Primeiro, a gente tem que gostar de fazer. Segundo, tem que suprir as nossas necessidades e ter um bom resultado. Por quê? Porque se eu vou fazer algo com amor, mas eu não recebo por aquilo, queridos, eu vou morrer estagnado. E se eu for fazer só pelo financeiro, eu posso estar prosperando à torta e à direita, mas eu não gostar de fazer aquilo, eu vou morrer estagnado, não vai dar certo. Então tem que ser uma junção das duas coisas, colocar o amor. Eu preciso seguir, eu preciso andar, eu preciso tomar decisões, mas eu não tenho coragem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, o ser humano, principalmente, nós temos um poder incrível de... A gente tem um poder, sabe de quê? De se adaptar a diversos tipos de situações, inclusive ao sofrimento. A gente acostuma em sofrer. E aqui diz que tem gente que está acostumado ao sofrimento e não faz nada para se libertar. Só abre a boca para reclamar. Fala também que as pessoas atravessam o teu caminho, trazendo desafios. Fala aquilo que quer, faz o que não quer. Sai da tua vida, daqui a pouco tu aceita de volta. Aí quem é culpado? Guardar segredo também sobre aquilo que tu planeja é essencial para que você venha ter vitórias, para que você venha ter equilíbrio, para que você venha ter estabilidade. E recomeçar não é fracasso, recomeçar do zero. Se tivermos a oportunidade de recomeçar, e por que não, queridos? Recomeçar não significa só o fim de algo, é o fim de algo sim, mas o início de uma nova caminhada. E se Deus está te dando a oportunidade de recomeçar, aceite e agradeça, faça, dê o teu melhor. Aquário perdeu a fé, perdeu a esperança, se movimenta, mas não consegue sair do lugar. A sensação que tu tem é essa, que tudo que tu faz não vai para frente. Tudo que tu faz é
fracassado. Vigiar as palavras que saem da tua boca. Me veio um Provérbios que diz assim: confia no Senhor, todos os teus planos, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É mais ou menos assim, queridos. Quando você não confia em Deus, a gente só deve abrir os nossos planos para Deus, aquilo que você tem no coração. Sabe por quê que a gente tem que abrir só para Deus? Porque a Bíblia não diz que o homem, ele faz plano naquilo que ele quer, mas a resposta, ela é dele. Nada acontece sem que ele permita. Então, se eu sei que ele está no controle de tudo, então eu preciso confiar nele. Mas aqui diz, Aquário perdeu a fé, não há fé. Aquário vem falando os seus planos e seus projetos com a maior inocência do mundo para pessoas erradas. Queridos, quantas das vezes as bênçãos, elas estão por vir, mas a gente não consegue ficar de boca calada e isso acaba nos atrapalhando. Outra coisa, a gente precisa, Aquário, aprender a ver as pessoas como elas são. Mas a partir do momento que a gente não calar a boca, a partir do momento que a gente falar, a gente não vai estar atento às atitudes ou vai estar atento ao que o outro tem a dizer ou a personalidade daquela pessoa. Aí eu te pergunto, as palavras valem mais do que os atos? Duvido. Não, os atos, elas são mais do que 1000 palavras. Mas quantas das vezes as pessoas nos dão um indício de quem elas são, mas a gente está desatento pelo fato de estar falando. Então, a partir do momento que Aquário parar e observar, as coisas irão fluir. Aqui diz que Aquário deseja mudanças, quer, almeja, mas não consegue sair de cima do muro. Há uma indecisão muito grande que atrapalha a tua mudança. Sentido amoroso, a insistência daquilo que não dá certo e tu tem caído nas tuas próprias ciladas, nas tuas próprias armadilhas. Queridos, nem tudo que eu gosto me faz bem. E quantas das vezes a gente tem que matar sentimentos e desejos para que a gente esteja bem. Eu tenho intolerância à lactose desde criança. E eu lembro que quando eu ia para a escola, que eles davam a merenda escolar e o lanche era leite com biscoito. A minha mãe dizia assim: Mila, se o lanche for leite, não beba, faz mal a você, você come só o biscoito. Eu teimava e bebia o leite. E quando eu chegava em casa passando muito mal, minha mãe brigava. Tá, eu amo o derivado do leite, mas o leite me faz mal. Então, eu não posso consumir. E quantas das vezes, querido, a gente consome algo que nos faz mal? Eu tô falando também de pessoas. Quantas das vezes a gente insiste em algo que nos destrói? Quantas das vezes pessoas têm o poder de nos destruir, mas mesmo assim. Aí eu te pergunto nessa manhã, o sentimento que carregamos é o suficiente para termos um relacionamento ou caminharmos ou não? O sentimento só não é suficiente, o respeito precisa estar presente, a confiança também. O sentimento não é suficiente. Isso fala no tarô, lá na carta dos amantes, né? Que ali há sentimentos, mas que escolhas precisam ser feitas.
Aqui diz que Aquário precisa abrir seus olhos, falar menos, ouvir mais. Parar de reclamar. Mudar, botar limites, colocar tudo no seu devido lugar. Às vezes, queridos, precisamos nos afastar de pessoas ruins. Aqui, a todo momento, vem falando sobre a tua inocência. E é necessário a gente se afastar de algumas pessoas para que a gente tenha paz. Amigos do passado estarão retornando aí para a tua vida. Aqui diz que vibrar em baixas energias, a gente é aquilo que a gente vibra. Vibrar em baixas energias só vai te levar ao fracasso. A gente precisa evoluir, elevar a nossa energia. Se tu está em busca de mudança, pare de olhar para as dificuldades. Tem gente que a gente coloca, a gente fala, expõe uma coisa, ele vai lá e coloca 10 mil dificuldades. Queridos, enquanto a gente focar na dificuldade, vai haver fracasso. Tem aquarianos aqui que não está conseguindo sair do lugar porque só abre a boca para reclamar e não se movimenta em busca da solução. A gente não quer saber da dificuldade, a gente quer saber de resultados. E a gente só vai ter resultados a partir do momento... Ah, Mila, mas está difícil. Eu sei, não está fácil para ninguém não, queridos. E outra coisa, não sei se isso te conforta. Eu e você somos espírito devedor. Temos dívida a ajustar. Você não é santo, não. Ah, não aguento mais a vida que eu vivo. Aguenta, você aguenta. Porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz assim, ó, que Deus ele só dá o fardo conforme a força. Deus ele não testa, ele não... Sabe por quê? Deus ele nos conhece bem. E a Bíblia é clara em dizer, Deus ele não nos testa mais do que possamos suportar. Então, a aprovação que você está passando não é maior do que a tua força. Fala também que bênçãos virão sobre a tua direção durante a semana. Eu sinto que Aquário está sendo stalkeado com muita frequência. Aquário sabe que está sendo enganado, mas mesmo assim permanece. Queridos, então aguente calado. Fala também sobre você tentar enganar a si mesmo uma vida inteira. Há mulheres em situações, se submetendo a situações difíceis por conta do financeiro. Aí é pauleira, aí é complicado. Queridos, mas assim, ó, eu vim... Vocês sabem que eu sou do estado do Maranhão e eu tenho muito orgulho de ser nordestina, graças a Deus. Sou filha de nordestino, pai e mãe nordestino. Agradeço a Deus por isso. E vou falar uma coisa para vocês. Eu nasci num lar e venho de gerações, minha mãe, a mãe dela, minha bisa, e eu lembro da minha bisa. Mulheres fortes, de natureza forte, com espírito de liderança. A minha mãe criou 5 filhos praticamente sozinha. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente não andava pedindo nada a ninguém, não. Não andava. Entende? A minha mãe, ela passou muitos valores. Duas coisas, assim, tinha muita coisa que ela não permitia. Ela não permitia a gente, quando criança, vestir a roupa um do outro, ela não deixava. O que era minha roupa era minha, ela não deixava, não era aquela bagunça, não. Ela não permitia. Mesmo que fosse uma coisa ali bem humilde, aquele que eu tinha, então aquele que eu tinha que vestir. Eu não vestia a roupa do outro, da minha irmã, não, de jeito nenhum. Outra coisa que minha mãe odiava, nós andar na casa de vizinho. Ela não deixava nós ir na casa de vizinho, ir para casa alheia. Não deixava. Pedir alguma coisa a alguém, pior ainda.
Então, assim, a gente cresceu, mas às vezes a gente com um filho, sabe qual é o problema? Eu não tô aqui para julgar ninguém, não. Eu não sou juíza, não sou Deus, eu só vou falar o que eu costumo ver. A gente está muito acostumado na zona de conforto, onde a gente tem tudo e não tem nada. Às vezes a gente não quer pagar o preço de levantar, pegar o metrô lotado, botar a marmitinha na bolsa ou almoçar um miojo. A gente passa por algumas humilhações por um prato de comida. Mas eu sinto que o homem, tem homem que é cruel, claro que não são todos, mas a grande maioria é cruel. E quando ele percebe que ali há uma dependência, ele humilha, ele maltrata, ele passa por cima mesmo, ele mente, ele engana, ele trai, porque ele sabe que a mulher não tem como, porque houve uma vida inteira de... Sabe quando a gente se renuncia a vida inteira? Então, eu sinto isso aí de vocês. Aqui diz que vocês estarão olhando para trás. Eu tomara que não seja tarde demais, ok, Aquário? Tomara que não seja tarde demais para vocês, porque a vida ela passa rápido demais. E eu sei que todo ser humano chega um determinado momento da vida que olha para trás e diz assim, o que foi que eu fiz? Perdemos tempo demais com coisas que não vale a pena. Espero que você reflita na mensagem de hoje. Só para resumir, não sei se você entendeu, mas tudo está no poder da escolha. Amém? Uma excelente terça-feira para você. Que Deus te abençoe.